Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu canal, muito bom ter você aqui para mais uma vez nós aprendermos a palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade à EBD dos adultos, onde nós estamos estudando o dilema do sofrimento na vida do justo. Hoje nós iremos falar sobre a teologia de Zofar. Antes de nós iniciarmos, gostaríamos de agradecer a Deus, pelo crescimento do canal, por você que está chegando, pelos novos inscritos. Seja muito bem-vindo, tá bom? Aproveitando a oportunidade, você pode se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, compartilhar com mais pessoas e assim você nos ajuda a levar essa mensagem mais longe. Nós já vimos no decorrer da nossa EBD dos adultos a lição de número 1, onde nós falamos sobre o livro de Jó, a lição de número 2, quem era Jó, a lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás, a lição de número 4, o drama de Jó, a lição de número 5, o lamento de Jó, e aí nós entramos no trecho que são os debates entre Jó e seus amigos. Lição 6, a teologia de Elifaz, onde nós procuramos responder à grande questão, será que só os pecadores sofrem? Lição 7, a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto? E hoje então iremos falar sobre a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? É o grande dilema que será discutido na nossa aula de hoje. Como sempre, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos orar pedindo a Deus que Ele nos dê graça e por sua misericórdia fale ao nosso coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesse momento, pedindo que a Tua boa mão esteja sobre nós. Meu Deus, que essa aula seja bênção, seja instrumento de bênção, meu Deus, para todos aqueles que estão assistindo, que o Senhor possa abençoar a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, jovens, meu Deus, que estão assistindo esse canal. Que o Senhor nos dê graça para entender a Tua palavra e não só aprendê-la, que não possamos ficar no campo apenas do conhecimento, mas na prática. Pai, nós oramos e pedimos que em tudo isso o Senhor seja glorificado para a glória do Senhor Jesus. Amém. Então, a nossa aula de hoje, onde nós vamos falar sobre o justo e a tribulação, o texto áureo da nossa lição está em Jó 8:18, que diz assim: E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. A verdade prática diz que, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. O texto bíblico da nossa lição está em Jó, capítulo 11, versículo 1 e 10, que é o primeiro discurso de Zofar. O segundo texto está em Jó 20, versículo 1 ao 10. Diz assim: Então respondendo Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, prouvera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria que é múltiplice e eficaz. Pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançará os caminhos de Deus ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, o que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, o que poderás tu fazer? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? O segundo discurso de Zofar está em Jó capítulo 21 ao 10. Então, respondendo Zofar, o Naamatita disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite.
O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. A nossa introdução vai falar justamente essa questão. Nós temos aí dois discursos de Zofá. Jó é injusto e por isso sofre na perspectiva dele. Uma observação é que o nome Zofá significa pardal, Zofar, né? Pardal. Pardal é mencionado, por exemplo, em textos como Salmo 84:3, Salmo 102, verso 7, Provérbios 26:2, Mateus 10, 29 e 31, Lucas 12, versículos 6 e 7, e o pardal é uma ave familiar do tentilhão, é geralmente considerado uma ave de pouco valor. Dentro do discurso de Zofá, nós poderemos notar que ele vai desvalorizar tanto os discursos de Jó como a própria pessoa de Jó. E é interessante que o nome de Zofá implica em que ele é alguém que não poderia se colocar numa posição tão elevada como ele estava se colocando. Ele deveria se colocar no lugar de Jó, ter humildade e empatia para entender. Diferente dos outros amigos de Jó, Zofá vai fazer dois discursos apenas, mas são discursos carregados de raiva, né? de ira. E nós iremos observar essas questões. A introdução da nossa aula vai dizer basicamente essas questões. Então, a nossa primeira parte da aula, nosso primeiro tópico, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Dentro desse tópico, nós teremos três subtópicos que são Deus grande e sábio, Deus não é indiferente à ação do ímpio e tolos se passando por sábios. Então vamos por parte. Nesse tópico Deus grande e sábio, Zofá defende que o sofrimento fazia parte de um sábio julgamento. E na perspectiva de Zofá, Deus como sendo sábio, ele sabe como aplicar a sua ira, a sua justiça, e Deus faz isso quando a pessoa vive na prática do pecado. Daí então, para Zofá não havia santidade na vida de Jó, e Jó não podia contra-argumentar ou sequer pedir um julgamento diante de Deus, porque Deus não precisava de conselho para que alguém pudesse lhe dizer como aplicar a sua justiça. É um argumento sábio, mas o problema é que, como nós sempre temos repetido nas outras aulas, a aplicação é incorreta, porque Jó está disposto a sofrer a punição desde que a sua consciência lhe aponte qual que é o seu pecado, qual que é o problema, o motivo dele estar passando por esse sofrimento. Por isso que ele vai incorrer e pedir várias vezes para que ele chegue a uma audiência com o Todo-Poderoso, como de fato Deus vai conceder isso, só que quando Jó ouve as expressões da boca do Eterno, ele não tem condição de falar, ele vê que a sabedoria de Deus de fato é muito mais elevada do que aquilo que ele havia imaginado. Para Zofá, Jó vale-se da sua defesa, como aponta a nossa revista, de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. E no final das contas, nós notaremos e perceberemos que quem está tendo uma visão equivocada do Senhor são os três amigos de Jó. O nosso segundo tópico ou subtópico vai falar que Deus não é indiferente à ação do ímpio. Para Zofá, Jó havia se autodeclarado puro e sem culpa. Jó capítulo 11, 9, 21 e 10, 7. Para Zofá, se o Senhor debatesse com Jó, com certeza o Altíssimo seria contra Jó. Ou seja, Zofá tinha convicção de que ainda que Deus atendesse o pedido de Jó, quando Jó estivesse diante do julgamento, ele seria sentenciado e culpado, porque era essa a percepção dos amigos de Jó, que ele tinha pecado, que ele tinha algo oculto, e essa seria também a mesma percepção que o Eterno teria sobre Jó. O problema é nós acharmos que a nossa filosofia, o nosso pensamento é o pensamento de Deus. Como o próprio Deus, lá no finalzinho de Jó, a gente vai ver isso ainda em aulas posteriores, ele vai repreender os três amigos de Jó com essa acusação de que os amigos falaram no nome de Deus falsamente ou com mentira. Então há um equívoco aqui na percepção e no julgamento de Zofá.
Prosseguindo então, Zofá chama Jó de tagarela, no capítulo 11, versículo 2, quando ele diz: ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá se confirmar o que esse tagarela diz? Uma versão aqui mais atualizada, né? De acordo com o provérbio chinês, pode haver 1000 quilômetros de distância entre os corações de duas pessoas conversando face a face. Era isso que estava ocorrendo. Zofá estava face a face com Jó, mas não tinha sentimento de empatia. Veja que provérbio profundo, né? Eles estavam próximos, tete a tete. Ele estava vendo o sofrimento de Jó, mas o coração estava distante. Eles estavam próximos a ponto de um ouvir a voz do outro, ouvir o dilema do outro, ouvir o argumento um do outro, mas os sentimentos estão distantes. Vivemos tempos assim, onde as pessoas estão próximas, umas conseguem ouvir as outras até, mas estão distanciadas pela falta de amor. Prosseguindo, o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, 15, nos dá uma advertência. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É um bom conselho a ser seguido. Terceiro subtópico, tolos se passando por sábios. Zofá, pois, pretende defender o próprio Senhor em seu discurso. É uma boa intenção, mas como um sábio diz, no inferno está cheio de pessoas com boas intenções. O fato de eu ter boa intenção não implica que eu estou correto no meu julgamento. Por exemplo, alguém pode estar passando mal. Eu, com a minha boa intenção, posso querer dar um medicamento. O primeiro que eu ver na frente, por causa do desespero, eu aplico àquela pessoa que está passando mal. E talvez esse remédio seja um remédio que a pessoa tem alergia e vai prejudicar ela cada vez mais e agrave o caso dela e leve ela à falência, ao falecimento, à perda da vida. Eu agi com boa intenção, mas agi incorretamente. Então, o simples fato de eu ter boa intenção, inclusive em defender a Deus, não implica que eu esteja correto. Como dizia Spurgeon, né, o evangelho, por exemplo, é um leão que não precisa de defesa, ele precisa ser solto. A palavra precisa ser anunciada. No momento em que nós formos fazer uma apologética, que é a defesa da nossa fé, o próprio Pedro diz que nós devemos responder com mansidão todos e todas, obviamente, aqueles que pedem a razão da nossa fé. Então, respondamos a verdade com mansidão e, claro, dentro das nossas limitações. Zofá, ele se achava autossuficiente a ponto de achar que entendia tudo sobre Deus. Platão vai dizer o seguinte: o sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, o tolo porque tem que dizer alguma coisa. Existem pessoas que têm a necessidade de falar, acham que tem a necessidade de falar. Platão fala que o sábio fala porque tem algo a dizer. Esse ter algo a dizer não são palavras vazias, mas algo que vai agregar algum resultado ou valor a quem ouve. O tolo acha que tem que impor a voz. Vivemos isso em nossos dias. Voltaire vai dizer o seguinte: posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. O outro extremo é esse: as pessoas que acham que porque sabem não devem se silenciar para ouvir outros a falar, ou acham que o outro não tem o direito de se pronunciar. Um bom pensamento. Então Jó vai usar esse direito de defesa retórica e contra-argumenta contra a acusação de Zofá. No capítulo 13, versículo 4, Jó diz: vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. O que significa isso? Como médicos haviam feito um diagnóstico incorreto acerca de Jó, de modo que seus medicamentos foram inúteis, ou seja, aquilo que eles estavam receitando para Jó como remédio para sarar ou solucionar o seu problema, que era o arrependimento de um suposto pecado. Então, nesse sentido, eles são médicos inúteis, porque eles estão fazendo um julgamento precipitado dentro de uma situação que eles acham que é determinada doença, o pecado, mas que na verdade é outra. Então, nesse sentido, Jó faz essa contra-argumentação e chama eles de médicos que fazem um péssimo julgamento.
E como diz o Warren Wiersbe, ele diz assim: e como defensores de Deus teriam feito melhor permanecendo calados, pois não sabiam do que estavam falando. Sua visão de Deus era tão rígida e limitada, e sua visão de Jó era tão preconceituosa, que todo o seu caso não passava de uma invenção construída a partir de uma série de mentiras. Veja a problemática aí. Uma visão rígida de Deus, ou seja, colocaram Deus dentro de uma caixa da religião, moldaram Deus ao seu próprio modo, né? Acharam que Deus era daquele jeito, ponto final, né? Porque aprenderam assim, foram engessados, foi o que nós vimos na lição passada, ortodoxia engessada. E o outro extremo era o julgamento, o preconceito acerca de Jó. O que significa preconceito? É quando você já vai ao encontro de alguém com uma ideia preconcebida, daí preconceito. Você tem um conceito de uma pessoa. E qual que era o conceito que eles tinham de Jó? Há pecado oculto, porque eles aprenderam assim. Jó então queria se defender diante de Deus, Jó 13:3, e isso era uma questão de vida ou morte. Veja como Jó estava disposto a ter um encontro com Deus, ainda que isso lhe custasse a vida. Quando ele fala no verso 13 e verso 15: calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier, ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó estava dizendo: gente, eu estou disposto até a morrer, mas eu não aceito mais o silêncio de Deus. Eu estou disposto a sofrer o que quer que seja, mas eu preciso ouvir uma resposta de Deus. Eu estou disposto a perder a minha vida, mas eu não aguento mais ficar sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir uma orientação de Deus. E por mais que seja chocante essa afirmação, é de uma beleza assim estonteante, porque Jó está disposto a perder a vida, a ficar no silêncio da voz de Deus. E quantas pessoas tristemente se acomodam em não mais ouvir a voz de Deus. Não sejamos assim. Sejamos como Jó, disposto a pagar o preço que for, mas que tenhamos de fato um encontro com a palavra de Deus, porque sabemos que de fato quem tem a palavra final sobre a nossa vida é Ele, e é a palavra dele que devemos ouvir. Jó sabia que estava arriscando a vida ao abordar o Senhor, pois ele é capaz de aniquilar o pecador, como os amigos dele estavam dizendo. Porém, se Deus não o matar, no caso, não o fizer, provará que Jó não era o hipócrita que seus amigos o consideravam. Então, à medida que Jó apela para um encontro com Deus, Jó está apelando para que Deus o justifique, porque somente Deus, nesse caso, poderia justificar Jó. De que Jó estava certo, então, ao fazer esse apelo? Ele estava certo de que havia uma sabedoria do alto que seus amigos desconheciam por completo. E quando revelada, ficaria ao seu lado. Jó tinha certeza disso, como nós veremos no capítulo 28, o próprio Senhor se revelando para Jó. Chegamos então no nosso tópico 2, a conversão como resposta à aflição. Esse tópico 2 ele é dividido em 3 subtópicos. O primeiro vai falar da purificação moral. O segundo vai falar, é possível negociar com Deus? Uma pergunta. E o terceiro, a angústia de Jó. Zofá conclui que Jó estava em pecado e precisa de purificação. Zofá então orienta os seguintes passos para a purificação. Primeiro, conduta correta. Segundo, oração. E terceiro, a renúncia ao pecado. Isso aqui são coisas excelentes que devem ser seguidas, mas não podemos nos basear nisso para entender a salvação. Nós não fazemos isso aqui, tá, gente? Presta atenção. Para sermos salvos. Mas por que somos salvos? Isso aqui é produzido na nossa vida. Tudo bem? É a mesma coisa, só muda a ordem. Para Zofá você tinha que fazer para ser salvo. E a ideia bíblica não, é que você é salvo e por isso você faz. Tudo bem? Prosseguindo, nós podemos perceber então que na teologia de Zofá o arrependimento é mais externo do que interno. O
que está em vista aqui nesse contexto é uma teologia do moralismo salvífico em vez da graça divina, que é justamente o que nós estamos falando aqui, que é justamente o que nós estamos discutindo aqui. A ideia era, faça, né, para ser salvo. A ideia bíblica é, você é salvo e por isso deve fazer. Parece ser uma coisa redundante, mas na prática tem uma coisa muito diferente. Porque se eu entendo que eu fazendo eu vou ser salvo, isso implica em sacrifício, né, e uma ideia de salvação por mérito. Olha, eu estou fazendo e por isso eu vou ser salvo. E isso é uma espécie de carga que Deus não nos impõe. Agora, quando eu sou salvo, eu obedeço, eu oro, eu me desvio do mal, eu fujo da presença do maligno, não como um sacrifício, mas porque me torno uma nova criatura, e o normal é que o cristão viva em santificação. O pecado na vida do crente é um acidente. Isso não é normal. O que é normal na vida do cristão é uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida que está sendo conduzida pela palavra de Deus. Essa é a questão que está em critério aqui. Prosseguindo, nós temos então o segundo subtópico, onde é feita a pergunta: é possível negociar com o Eterno Senhor? Obviamente não. O único capaz de negociar com o Eterno é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, ele pagou o preço pela nossa redenção, até porque nós não temos nem recursos, nem dignidade suficiente para querer negociar alguma coisa com Deus. Como que uma pessoa com o déficit negativo vai negociar com alguém que tem uma riqueza imensurável? Como que eu, no meu estado de decadência e morte, vou negociar com Deus? Daí a necessidade de um Salvador. Então vamos olhar aí para a nossa aula. Haverá esperança, disse o amigo de Jó, Zofá, a fim de animar Jó. Isso está em Jó 13:18. Ele descreveu o que Jó deveria experimentar caso se arrependesse. Ele vai dizer que Deus o abençoaria abundantemente e seus problemas chegariam ao fim. Parece os apelos que as pessoas fazem no final da pregação para as pessoas entregarem a vida para Jesus, né? Prosseguindo, poderia erguer a cabeça outra vez e seus medos passariam. Está aí as bases, versículo 15. Esqueceria a sua desgraça como as águas passadas. Deus lhe daria uma vida longa e seria o início de um novo dia para ele. Preste atenção, porque para Zofá, a ideia de uma vida longa implica em favor de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco que não é bem assim. Prosseguindo, Zofá dizia que se Jó confessasse o seu pecado, a proteção de Deus daria cabo de todos os seus temores. Capítulo 11, versículo 1, 9 e 20. Para Zofá, sem dúvida, havia esperança, mas era condicional. Jó precisava se arrepender e confessar os seus pecados. Zofá está tentando Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre das suas dificuldades. E aí, lendo o quadro todo da história de Jó, nós vamos notar que essa era a ideia de Satanás. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. Lá em Jó 1:9. Porventura Jó em vão teme a Deus? Perguntou Satanás. Nessa frase, Satanás acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofá, teria feito exatamente o que o inimigo queria. E aí dentro disso nós vamos notar o quê? A fé de Jó vem à tona. A grande provação, o ápice da prova, é uma oportunidade da nossa fé se manifestar. Vamos dar uma olhada na fé de Jó? Jó não possuía uma fé interesseira, que negociava com Deus. Antes era uma fé confiante que dizia: ainda que Deus dê cabo da minha vida, nele confiarei. Essa não parece ser palavras de um homem em busca de uma solução fácil para os seus problemas. Como disse Charles Spurgeon, Jó não entendia os motivos de Deus, mas ainda assim continuou a confiar em sua bondade. Essa é a verdadeira fé. A fé, ela fala quando a lógica se cala. Quando a lógica não explica,
quando a razão não explica, a fé se pronuncia. E essa fé de Jó, ela não vai se pronunciar, ela vai gritar, né? Porque ele diz: estou disposto a morrer, ainda que Deus dê cabo da minha vida, eu esperarei e confiarei nele. Isso é uma fé maravilhosa que não está presa às circunstâncias. O terceiro subtópico, a angústia de Jó. O contexto de Jó é um contexto um tanto quanto crítico, porque amigos acusam, Deus em silêncio, igual a Jó angustiado. Isso está do capítulo 12 ao 13. Jó 14, ele vai mostrar basicamente que nos versículos 1 a 12, ele emprega várias imagens para ilustrar a situação desesperadora do ser humano neste mundo. Ele vai dizer que o ser humano é como uma flor que logo é cortada, é uma sombra que desaparece lentamente, um trabalhador que depois é dispensado, e Deus conhece os limites de nossos dias. Ou seja, para Jó, o decorrer da vida é uma vida passageira, rápida e que está atrelada ao sofrimento e, em alguns casos, injustiça. Jó 14:14, ele diz que faz essa excelente pergunta: quando o homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Essa palavra dispensa significa substituição, mudança ou dispensa. Essa é uma pergunta interessante, né? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? É uma pergunta que implica o interesse de Jó, que ainda que a situação dele não mude, ainda que ele venha ao pó, venha a morrer, ele tem a esperança de que vai viver, né? Que vai ressuscitar para que ele tenha esse encontro com Deus, mesmo após a suposta ressurreição que ele acredita. Não está de forma direta revelado isso, mas por implicação, né? De forma implícita, nós podemos notar que há uma esperança de Jó na vida, né? Após esse momento de tribulação que ele está passando. Ele vai usar uma expressão aqui bem interessante, que vai mostrar que a esperança estava em ruínas. Jó 14, 18 ao 19, a versão aí é a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: mas assim como as montanhas vão se desmoronando e as rochas saem dos seus lugares, e assim como as águas escavam as pedras e as correntezas levam a terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. Em meio a um sofrimento intenso, é fácil as pessoas pensarem que o futuro é desanimador e que Deus as abandonou. Jó, ele está dizendo, ele usa a figura de linguagem aqui, da esperança como uma montanha, e a esperança é algo firme, é algo forte, mas Deus vem sobre essa montanha com os tremores da vida e as torrentes da provação que vai desmoronando, vai minando e a esperança desfalece. Vamos dar uma olhada aí sobre esperança. Carl August Menninger, ele vai dizer, ele era um famoso psiquiatra norte-americano, falando sobre esperança, ele vai chamar a esperança de a principal arma contra o ímpeto suicida. Aqueles que não têm esperança acreditam que não vale a pena viver, pois não veem coisa alguma no futuro além de dor e fracasso. Conclui que é melhor morrer do que continuar vivendo e ser um fardo para si mesmo e para as outras pessoas. Para Carl Menninger, quando a esperança se vai, o suicídio vem. Quando a esperança se vai, a vontade de viver se esvai também. Então é importante que a esperança se mantenha firme, porque na esperança, por mais que você acredite que a situação é complicadíssima, você vai enfrentar a luta, vai enfrentar a provação, sabendo que essa situação pode passar, pode melhorar, e aí você não dá cabo da sua vida. É um pensamento otimista sobre a esperança, mas nem todos os estudiosos pensam assim, de forma positiva sobre a esperança. Por exemplo, Friedrich Nietzsche vai dizer, filósofo alemão, ele vai chamar a esperança de o pior de todos os males, pois prolonga o tormento do homem. Quando essa esperança é uma esperança vã, sim, de fato,
a esperança vã, a esperança vazia, prolonga o sofrimento humano. Mas o cristão, mais o crente como Jó, não tem uma esperança no vazio, no incerto. Nossa esperança é viva, como vai dizer o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, algumas traduções para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, ou macular-se, ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para nós, para vocês. Charles L. Allen escreveu: quando dizemos que não há esperança para uma pessoa ou situação, na verdade estamos batendo a porta no rosto de Deus. A esperança, ela estava quase se indo da vida de Jó. Jó estava quase batendo a porta na face de Deus quando, assim, dentro desse argumento. Mas graças a Deus, Jó, como diz o escritor de Hebreus, tirou força da fraqueza e conseguiu vencer essa provação e teve finalmente aquilo que ele tanto desejava, o encontro com o Eterno, e Deus revelou a sua sabedoria, revelou a sua glória, e Jó entendeu que os pensamentos de Deus eram mais altos que os nossos, e aquilo que Deus planeja de modo nenhum pode ser impedido, e nisso ele entende, ou parcialmente entende, que aquilo que Deus planeja e realiza é melhor para nós, mesmo que nós não entendamos muito bem, aquilo que Deus escreve para nós sempre é o melhor. Para não ficarmos só na palavra de Pedro, o apóstolo Paulo diz em Romanos 15:13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Essa esperança, diferente de como Nietzsche entendia, a esperança do cristão não é uma esperança no vazio. A nossa esperança só está em ruínas quando ela é aplicada numa utopia. Mas nossa esperança não é aplicada numa utopia, e sim numa pessoa que vive pelos séculos dos séculos. Nosso terceiro e último tópico. Vamos ter 3 subtópicos aí também. O primeiro vai falar o castigo dos maus. O segundo, diante de um paradoxo. E em terceiro lugar, a verdade vem à tona. Vamos lá então. Primeiro, o castigo dos maus. E aí é o último discurso de Zofar, capítulo 20. Para Zofar, o ímpio morre cedo. Veja, ele diz: a alegria de quem é mau dura pouco, e o seu prazer passa depressa. Jó 20, versículo 5. Ainda no versículo 11 do capítulo 20, ele prossegue dizendo: o seu corpo jovem e forte virará pó. Essa é a ideia de Zofar. O ímpio morre cedo. Só que aí há um problema. Há um problema porque muita gente piedosa, muita gente de Deus morreu cedo. Inclusive o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu aos 33 anos de idade aproximadamente, entre 33 e 34 anos. Para Zofar, morreu cedo, e possivelmente se Zofar fosse do tempo de Jesus ainda com essa mentalidade, ele deduziria que Jesus morreu em iniquidade, talvez até fizesse parte do colégio do Sinédrio ali, apontando para Jesus e dizendo: olha, morreu porque blasfemou, porque se achava justo, porque se achava filho de Deus. Vamos pegar outros exemplos, dê uma olhada aí comigo, nós vamos ver que o grande pregador presbiteriano escocês, Robert Murray McCheyne, ele morreu quando tinha apenas 29 anos de idade, fazendo a obra de Deus, evangelizando, fazendo missões. Nós temos outro exemplo aí, que o missionário William White Borden-Whaley, como era conhecido, tinha apenas 25 anos de idade quando morreu no Egito fazendo missões. David Brainerd, tão conhecido missionário, dedicado a atuar sua vida e seu ministério ali entre os povos nativos norte-americanos, tinha 29 anos quando faleceu. E na teologia de Zofar, esses homens devem ter sido culpados de pecados secretos, de modo que Deus lhes tirou a vida na flor da idade.
Então há um problema aqui na teologia de Zofar. Se o ímpio morre cedo, né? Se o ímpio morre cedo, então por que eles e por que Jó, se eles estavam considerando Jó ímpio, ainda estavam vivos? É um paradoxo. Jó, então, diante desse paradoxo, né? No capítulo 21, Jó constata que os ímpios vivem bem, vivem muito, morrem bem, mesmo sem lembrarem de Deus. E aí ele fala, tem um problema aí nessa teologia sua, meu amigo. Porque os ímpios vivem bem, comem bem, dormem bem, acordam bem, ganham bem nos seus trabalhos e nem se lembram de Deus e morrem em boa velhice. Então sua teologia está com uma falsa aplicação, aí tem algo de errado. A experiência então mostra que Zofar estava errado na perspectiva de Jó. Jó apressou-se em dizer, diante dessa aplicação de Zofar, 21:16, vede, porém, que não provém deles as suas prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Jó está dizendo, olha, a prosperidade dos ímpios não vem deles, é de Deus, mas eles vivem em iniquidade. Mas longe de mim fazer parte desse conselho. Eu quero negócio com esse povo, não. O meu negócio é com Deus. Eu não estou preocupado com a questão do ímpio. A minha preocupação é eu e o Senhor. Os perversos vangloriavam-se de sua riqueza, mas Jó reconhecia que tudo vem de Deus. Lá em Jó 1:21, quando ele diz para a própria esposa, né? Olha, tudo que Deus nos deu, tudo que nós tínhamos, Deus nos deu e ele mesmo tomou. Então Jó reconhece que tudo que ele tinha vinha de Deus, diferente dos ímpios. Esse é o segundo ponto que a teologia de Zofar não pode se aplicar a Jó. Prosseguindo então, porque os 3 amigos de Jó julgavam Jó perverso. Daí a grande questão ser um paradoxo. Terceiro e último subtópico. A verdade vem à tona. No sentido mais estrito, não existe morte infantil, porque Zofar estava falando da morte prematura para o ímpio. Então não existe morte infantil, morte trágica ou morte súbita, pois não importa quando ou como ela vem, a morte é sempre morte. O rico morre, o pobre também, o incrédulo e também o que crê. E todos juntamente jazem no pó, onde os vermes o cobrem, já dizia Jó. É evidente que Jó está falando da morte física, não da morte espiritual. Quando a morte chega, certamente faz uma diferença enorme para a próxima vida, se a pessoa aceitou ou não o sacrifício de Jesus Cristo, como está lá em Hebreus 9:27. Já dizia Warren Wiersbe, página 49 dos seus livros poéticos aí. E Mateus 5:45 diz que faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, a verdade vem à tona porque é uma progressão. Os discursos dos amigos e o contra-argumento de Jó, eles vão vindo à tona, e aí chega à tona, Jó entra nessa questão, ele conclui que a teologia de Zofar está errada e que o justo passa por tribulações porque isso é coisa da vida, isso faz parte da vida, não quer dizer estritamente que haja pecado ali. Em alguns casos, sim, a mão de Deus pesa, a justiça de Deus se manifesta, como foi no caso de Nabucodonosor, como foi no caso de Geazi, que ficou leproso, como foi no caso de Herodes, um ápice de iniquidade, aí veio a mão de Deus, manifestou-se, no caso de Jezabel também, mas são questões pontuais, não quer dizer que qualquer coisa da vida seja um pecado pontual, porque existe o pecado geral, que aí foi quando Adão caiu, e a partir de então, a maldade se instaurou no mundo. A dor, o sofrimento, a terra passou a produzir espinhos, a gente soa para ganhar o pão, as dores de parto da mulher aumentou, enfim, são várias as consequências do pecado. Mas aqui nesse caso específico de Jó, os amigos estão entendendo que Jó está sofrendo tudo isso, porque ele não é justo, porque ele está em pecado, porque ele está escondendo o pecado, porque ele é um ímpio, porque ele fez tantas coisas, e aí aqueles que deveriam ser o bálsamo para Jó, na verdade se tornam o fel de amargura para esse momento que já é
muito amargo para ele. Diante disso, então, Jó chega na conclusão de que os amigos dele estão errados. E aí nós chegamos na conclusão da nossa aula, que vai dizer o seguinte: vimos então nessa lição como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. O acusam de forma impiedosa. O patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Essa foi a nossa 8ª aula. E como diz um certo ditado aí, inclusive usado para questão de relacionamentos, né? Eu escolhi esperar. Eu acredito que se Jó fosse vivo, ele diria isso no ápice do seu sofrimento. Eu escolhi esperar. Esperar em quê? Em Deus. Porque o ato de eu blasfemar não vai mudar a situação. Se eu lançar palavras contra o Altíssimo, não vai mudar a minha situação. Então eu prefiro esperar confiando. É isso que é a verdadeira fé. Confiar no caráter de Deus. Que Deus tem o melhor para nós, independente do que nós estejamos vivendo aqui e agora. O final da história sempre será melhor, porque quem está escrevendo é o Deus Todo-Poderoso. Gente, não esqueça de dar uma verificada aí se o sininho está ativado, se você deixou o joinha, e se você quiser nos ajudar, você pode compartilhar esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, onde quer que você tenha outros contatos aí. Vamos ajudar o canal a crescer para a glória de Deus. Amém? Então vamos orar, que Deus abençoe sua vida. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, te agradecendo por essa aula, que o Teu Espírito Santo possa aplicá-la no coração de cada irmão e irmã. Ajude-o e ajude ela, essa irmã, esse irmão, a se aprofundar ainda mais no conhecimento, que essa aula sirva em algum ponto, meu Deus, para enriquecer a aula e a vida dos nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Pai, em tudo, Senhor, o Senhor seja glorificado, como dizia o salmista lá no Salmo 115, Salmo 118, não a nós, mas a Ti seja dada a glória hoje e para sempre. Pai, essa é minha oração, que haja paz, que haja esperança, meu Deus, restaurada na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um beijo fraterno no seu coração, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Tchau, tchau.